uma reunião da comunidade LGPD, e estou eu aqui, Ulisses, e mais três inteligências artificiais acompanhando o ambiente da internet aqui, né, da nossa reunião. E colocando aqui com o Ulisses, imaginei que talvez a gente não tivesse uma pauta, mas a gente conversou um pouco aqui, e uma das pautas que a gente tem visto, primeiro, a gente está com pouco engajamento. E a segunda, a gente precisa de entender cada vez mais o quanto que a advocacia preventiva e a conexão com o RH e com a TI são funcionais para que a gente possa estar transformando aquilo que é LGPD na vida de cada uma das empresas que a gente opera. E aí, conversando com o Ulisses aqui, existem duas demandas para a gente trabalhar, né, Ulisses? Eventualmente discutir o horário, deixar de ser de 9 às 10, passar para um horário que seja habilitado para mais pessoas participar, mas discutir sobre essa questão. E uma colocação que eu posicionei aqui foi uma justa causa revertida na trabalhista, que está sendo noticiado lá na Galil Advogados, em Juiz de Fora, que um funcionário que foi pego bebendo dentro da empresa foi demitido por justa causa e foi revertido a justa causa e ainda pago danos morais. Por quê? Porque faltou definir uma política, faltou treinamento para as pessoas entenderem as condições e faltou que a CIPA tivesse uma regulação comentando sobre as questões de não beber álcool dentro da empresa durante o trabalho. Tendo em vista que existe até já uma discussão, não sei como é que isso está em termos de lei, mas existe uma discussão que é se houver um acidente de trabalho seja responsável a empresa, o INSS vai poder cobrar dessa empresa as custas que ele teve com o trabalhador. Então, quer dizer, uma pessoa bebendo pode ser que ela esteja negligenciando a própria saúde, a saúde de terceiros, e ainda assim a trabalhista deu revogou, né, uma justa causa e ainda deu danos morais em função de uma pessoa que estava cometendo algo que, de fato, né, se ela é um motorista, se ela é um operador de máquinas, quer dizer, ela pode provocar um acidente e isso criar um problema, né? Nessa mesma, Ulisses? Exatamente. Eu sempre falo que a questão da LGPD, ela também está diretamente associada à governança corporativa, né? Ela não é algo separado da governança. E a governança ela tem toda essa parte ética, né? Ela levanta todas essas questões aí, que você acabou de colocar muito bem aí. A grande questão é que as pessoas, às vezes, elas pensam que a LGPD ela trata somente da parte da privacidade de dados. Claro que a lei ela traz isso também, mas ela é parte de um todo, né? Eu sempre falo assim, quando a gente que estuda LGPD, você não tem como não ir para o ESG, por exemplo, né, que vai trabalhar com toda essa parte aí do ecossistema, né, ou da questão holística da própria empresa. Então, é importante que a gente saiba que na hora que a gente está trabalhando com essa parte de compliance, né, de conformidade, é conformidade a uma lei aonde vai estar envolvendo todas as pessoas da empresa, né? É do alto escalão até a empregada, enfim, quem estiver dentro desse ecossistema. Então é muito importante que a gente saiba que a gente tem que trabalhar tudo isso para não ficar de repente só com aquela viseira, né? Olhando somente a questão da lei, né? E dividindo as coisas entre TI e jurídico. Mas não, ela engloba toda a empresa, é uma discussão que envolve todas as áreas da empresa, né? Não somente a TI e o jurídico. Sim, e quando a gente fala que envolve todas as empresas, quer dizer, a gente ainda tem que aprender a documentar. E isso faz parte da adequação da LGPD que a gente vem propondo, porque quando a gente cria o comitê da informação, a gente vai treinando as pessoas para que elas criem documentos, para que elas evidenciem, para que elas façam treinamento, cobrem a presença, eventualmente emitam certificados, e tudo isso é evidência do feito, é evidência daquilo que precisa ser documentado.
E quando a gente fala da CIPA, uma questão dessa que é uma comissão interna de prevenção de acidentes, e agora que ela ainda tem a parte de assédio, né? Quer dizer, na hora que o cara fala que ele estava bebendo algo alcoólico, significa que ele estava se entorpecendo dentro da empresa, foi pego, e ela não tinha, por falta de evidências, justificativa para dar uma justa causa na pessoa, tanto que foi revertido. E aí, em contrapartida, se a gente faz uma boa adequação, isso podia estar bem documentado, isso podia estar bem adequado dentro da empresa. E quando a gente fala disso, quer dizer, a gente não falou de CPF, eu gosto de falar dessa forma por conta disso, porque às vezes a gente fala de Lei Geral de Proteção de Dados sempre preocupado com o tratamento de dados sensível do titular. E nessa hora a gente também está falando de tratamento de dados, mas a gente está preocupado com a convivência. E essa questão que você acabou de colocar, que é a governança, faz todo sentido, né? A gente precisa de ficar entendendo que a Lei Geral de Proteção de Dados ela criou um outro caminho, né? Para que possa acontecer, e a argumentação pode ser que ela se torne um pouco mais robusta e convença os diretores e gestores a buscar esse sentido, né? Da mesma forma que quando a gente fala em TI, de legalidade de software, aí você fala assim, por que tem legalidade de software com relação à Lei Geral de Proteção de Dados? Uma das questões que a gente já abordou aqui, inclusive, é que se você não tiver capacidade de prestar o serviço que você foi contratado, você está negligenciando a Lei Geral de Proteção de Dados, porque os dados que você adquiriu de uma determinada empresa, se você perdeu porque ele foi corrompido, se você perdeu porque ele sofreu um ataque, você perdeu, se você perdeu porque o seu HD estragou e você não tem um backup, você não tem uma contingência, é falha da Lei Geral de Proteção de Dados. Quer dizer, a gente tem uma contextualização que extrapola aquela questão do CPF, e é importante que a gente aprenda a dominar esse conteúdo e essa comunicação, né? Exatamente. Eu falo sempre que quando você vai estar trabalhando ali com a questão da lei de proteção de dados, né, a gente tem que entender que isso acaba puxando outras leis, né, porque a LGPD ela não revoga leis anteriores. Então, a gente tem a lei da informática, né, tem a lei de software, tem a lei Carolina Dickmann, por exemplo, que todo mundo já conhece. Ou seja, a gente tem várias obrigações que foram colocadas anteriormente, voltadas na parte de governança corporativa. Porque o que é a governança corporativa? Quando a gente fala nisso, a gente tem, eu acho que é o maior desafio hoje, quando fala em LGPD e em leis gerais, é a questão cultural, né? Todo mundo sabe disso, que esse é um problema sério hoje dentro das empresas. Por que é um problema cultural? Porque muitas vezes algumas empresas elas não têm interesse em realmente colocar uma lei de transparência dentro da empresa. Infelizmente, é uma grande realidade isso, né? A gente tem hoje grande parte das empresas, que eu já participei, por exemplo, que são empresas familiares. E muitas vezes ali você levar à luz a escuridão de algumas áreas não é uma questão muito interessante de interesse. Então, a governança corporativa ela está diretamente relacionada à questão ética, né? Tanto que ela é hoje, por exemplo, para você entrar no mercado de ações, é um pré-requisito, né? Você tem o IPO lá, que é o requisito mínimo de você ter uma governança para você ter um lado ético para que os investidores se sintam confortáveis que a sua empresa, por exemplo, ela é uma empresa transparente. O que é isso aí? A gente tem que pensar que isso aí é uma questão cultural. Ela já inicia em questões éticas. Então, e quando você fala de ética, você não está envolvendo todas as empresas, todos os departamentos da empresa. E é por isso que vem o nome que é governança corporativa. A gente coloca aquela questão, que é a palavra em inglês, que todo mundo gosta de falar, que é o compliance, mas o que é o compliance? Fala exatamente a conformidade. Quando o próprio nome está falando conforme alguma coisa, conformidade é conforme o quê? Uma lei, ou conforme, né, o que foi estabelecido. E quando você vai olhar a realidade de cada área que compõe uma empresa, ela não tem a mesma forma, é como um corpo, né? Nós temos uma mão aqui que tem uma forma, nós temos uma cabeça que tem uma forma. Esse corpo, essa unidade, cada uma tem sua forma, né, que faz o todo.
E colocar isso em compliance, ele é extremamente complexo, não é algo tão simples que a gente vai bater um papo aqui, vai fazer um estudo de LGPD e vai ficar pronto para isso. Mesmo porque, como eu falei, né? Como se trata de uma governança, nós temos que olhar, ter essa visão sistêmica de toda a empresa, entender os processos. Eu bato sempre nessa tecla aí, Pedro, porque a galera não conhece os processos, né? Eu trabalho com a área de TI, né? Eu sou especialista na área de segurança da informação aqui da minha empresa, na Compatera Tecnologia, e eu digo que o maior problema que a gente encontra hoje na parte de consultoria é que as empresas se adequam, por exemplo, ao sistema de ERP delas, que é o sistema de gestão. E aí, nunca dá certo. Você sabe aqueles ERP, quando você vai e coloca numa empresa, o cara fica 1, 2, 3 anos e o negócio parece que nunca fica pronto? Porque a empresa ela fica correndo atrás do rabo, ela fica tentando se adequar a um sistema que chegou lá e que jogou um tijolo dentro da empresa, né? Então você não tem processo definido, você não tem compliance, você não tem a questão cultural. Muitas vezes a empresa não é ética, fala em caixa 2, a gente sabe que isso é bem comum, né? E aí o sistema tem que se adequar ao rolo que, né, está ali dentro de cada empresa. Então, por isso que eu falo que, assim, se a gente não começar isso aí realmente com a questão cultural, não, a gente não vai conseguir prosperar de forma alguma nessa questão do ito de governança. Não sei se você concorda comigo. E vou falar uma outra coisa. Você citou aí a lei da Carolina Dickmann, que é uma conexão hoje, né, da CIPA mais A, né, que é a CIPA que envolve agora a assédio, e você Uhum, falou aí tanto, né, de ética e das questões que eventualmente a empresa tem caixa 2 ou utiliza, né, um software pirata, e a gente fala tanto sobre o roubo, né, de direitos autorais. Aí você fala o seguinte: se eu pratico o roubo de direito autoral, como é que eu posso cobrar das pessoas que elas sejam mais dentro de um compliance, que elas não me roubem? Então, quer dizer, se eu dou o exemplo, né, se eu uso software pirata, significa que eu estou dando exemplo para o meu colaborador que a gente pratica aqui roubo de direito autoral. E aí, é claro que na hora que o cara vira e fala assim, você também faz caixa 2, significa que você tem uma quantidade de travas e de âncoras que você não está dentro de uma conformidade. E na hora que a gente fala da Carolina Dickmann, é uma crise. Então, quer dizer, um dos pontos que a adequação pode fazer é a gestão de crise. E a gestão de crise tem que estar preparada, porque, eventualmente, o silêncio é uma boa resposta, eventualmente, contradizer pode ser uma boa resposta, ou atitudes, por exemplo, se você foi atacado, quais são as regras que você vai seguir para que a sua contingência volte e que as pessoas saibam quanto tempo aquilo vai acontecer. Por uhum, exemplo, a gente sabe que às vezes uma atitude tomada intempestivamente e talvez, né, em vez de ficar em silêncio, a pessoa retorna, e aí ela, em vez dela resolver o problema, ela agrava um pouco mais o problema, porque ela mostra a responsabilidade do conhecimento. Então, quer dizer, a gente está numa situação que a gestão de crise, que é a questão de adequação, ela faz parte do que a gente precisa quando a gente está falando de argumentação, porque o contexto é isso. Na hora que você falou de governança, você falou de tudo. Você falou da Carolina Dickmann, você trouxe essa condição. E a gente precisa de o tempo todo estar falando para as pessoas isso. A adequação à LGPD não é olhar para a lei e trazer a lei para cá. Você colocou aí uma questão que às vezes as pessoas ficam batendo lá, porque elas ficam tentando adaptar aquela realidade errada da empresa a uma condição de funcionar. Por exemplo, existe hoje um plano de cargos e salários que as pessoas têm que virar e falar o seguinte: em algum momento isso vai ter que funcionar. E aí, nem que eu busque uma adaptação do que a empresa acontece com o que eu acho que é um modelo e criar um jeito de falar o seguinte: olha, como é que esse modelo vai se conectar àquilo que já convive na minha empresa? Porque uma vez eu conversando com um empresário, ele falou o seguinte: eu tenho uma dificuldade de contratar bons empresários, bons técnicos para cá,
porque na gestão da minha empresa, que tem quase 40 anos, a gente trabalhou com salários muito baixos. Então, se eu contrato alguém no preço que é o mercado hoje, eu crio um desequilíbrio interno. Porque, por exemplo, eu tenho funcionários de 40 anos que estão em liderança que ganham X. E se eu trouxer um cara para cá, ele vai ganhar 5X. Porque esse cara no mercado vale 5X. E aí, como é que eu faço com um cara que tem 40 anos? Se eu elevar o salário de todo mundo, eu quebro. E aí é um problema que as pessoas vão ter que ir se adaptando, porque culturalmente você criou um modelo que às vezes ele não vai ser eterno, mas ele vai precisar de se adaptar. Em algum momento é bom mexer nisso, né? É, Isso. mas foi o que a gente tinha colocado aqui, e você colocou muito bem. Porque essa questão que você está colocando aí, por que que ela é pertinente? Porque, vamos lá, eu acabei não citando ali naquela minha lista que eu falei, uma coisa que é o Marco Civil da Internet, que é de 2014, né? Não sei se você sabe lá, essa lei é uma lei de 2014. E o que essa lei do Marco Civil estabelece lá? Quais são os principais pontos dessa lei, né? A neutralidade da rede, né? A gente está falando da rede web, né? Que é a privacidade, já se falava em privacidade já em 2014, e a lei, né, foi promulgada certinho. Os registros de acessos, que são os logos, a gente trabalha com a parte de TI, ou seja, tudo que se faz é, na parte de informática, na rede, ela tem que estar registrada, você tem que ter um log disso, né? E a responsabilização pelo conteúdo. Aí a gente começa a dar uma olhada, por exemplo, hoje, que é um dos maiores problemas na web, né? Porque, veja, isso é um marco civil da lei da internet. E essa lei ela não é aplicada. E a gente tem problemas, muitas vezes, quando o judiciário chega lá e fala assim, olha, cara, vamos banir a fake news, né? Porque a fake news, ela fere diretamente o marco civil da lei. E aí você vê a própria população indo contra e com um discurso dizendo que não, você está inibindo a pessoa, né, de ter liberdade de expressão. A gente começa a perceber aqui que há um processo manipulatório hoje, né, principalmente utilizando a rede como ferramenta, desrespeitando a própria lei que fala, por exemplo, da neutralidade da rede, da privacidade da informação, da responsabilização pelo conteúdo. E quando vem alguém que fala assim, vamos cumprir, existe uma reação natural por um processo manipulatório que fala que não, com o discurso, com a retórica, que isso seria, por exemplo, falta de liberdade de expressão. Como se eu pudesse chegar, né? Vamos colocar isso no mundo real, porque a gente está falando do marco civil da internet, como se eu pudesse parar alguém na rua aqui e falar o que quisesse, ó, chamar um palavrão, xingar a mãe dele, porque eu tenho liberdade de expressão. Então você começa a ver que essa falta de bom senso, eu diria, de pensamento crítico que a gente vive hoje, ela não está só em nossa sociedade de uma forma macro, ela está incorporada dentro das próprias empresas. Então, quando eu falo que tudo isso é um processo cultural e que também existe um processo manipulatório muitas vezes dentro das empresas, isso acaba sendo uma barreira, porque você pode colocar qualquer lei, como a própria lei do Marco Civil da Internet, que já estabelece isso desde 2014, né? E a LGPD ela veio reforçar isso. A gente encontra uma barreira gigantesca dentro das empresas, porque uma das características que nós temos hoje dentro da cultura, que eu diria assim, que é do Brasil, é fazer as coisas somente quando apanha, somente quando está com dor. A gente não tem a cultura de fazer as coisas de forma preventiva. Eu não quero fazer uma prevenção. Então, eu só vou precisar do trabalho do jurídico ou da área de tecnologia a hora que eu tiver com dor e eu tenho que correr atrás agora para resolver um problema que acabou ocorrendo, mas que não foi por falta de aviso e o próprio diretor, né, ou os gestores assumiram o risco. Só que na hora de assumir o risco, que a gente fala quem paga a conta, ninguém quer pagar a conta, né? Todo mundo... Esse que é Ô, o Luiz, problema. você trouxe uma abordagem interessante nessa questão eh, de democracia e de condições de conteúdo que possam ser colocados. A lei da informática, né, de informação e gestão, ela garante o seguinte: você tem que ter o direito de falar, mas você tem que ser responsável pelo que você fala. E você pode ser questionado pelo que você fala. Uma vez eu vi o cara do X
fazendo uma defesa, ele falou o seguinte: a gente tem que ter muita preocupação com a questão da censura, porque o censor, ele não define a verdade, ele define a versão da verdade. E aí, quando ele define a versão da verdade, ele pode falar o seguinte: olha, você está falando uma versão que me incrimina. Eu prefiro a verdade que não me incrimina. E aí, eu vou dar condições às pessoas de falarem por uma verdade que não me incrimina. Aí eu começo a ter uma democracia que ficou relativa. Agora, quando a gente está falando da empresa, e que talvez seja até o nosso foco, né? Porque o outro é política, é questões partidárias, então, lá na internet, o mundo vai ter que ser regulado da forma que foi, e aí a gente vai se adaptar. Mas dentro da empresa, a gente pode definir políticas que façam o seguinte: o que que você, usando meu uniforme, pode estar expressando como condição? Desde que você esteja falando da sua vida pessoal, uma coisa. Mas se você fala em nome da empresa, por algum motivo, se você está naquele momento de uniforme, ou no cargo, ou à frente, você tem que seguir algumas premissas, que é aquele código de conduta e código de. Aí você fala assim: ah, então não é uma democracia. A empresa nunca é uma democracia plena. Ela é um propósito de lucro. E quando a gente fala um propósito de lucro, e as pessoas têm um líder e conselhos, ela pode definir e dar transparência para falar o seguinte: olha, o que, que pode ser falado em nome da empresa? Até do ponto de vista na questão da gestão de crise, para falar o seguinte: olha, se alguém falou algo errado, como é que a gente vai corrigir e como é que a gente vai se posicionar? Porque, eventualmente, se uma empresa toma uma atitude, olha o tamanho de problema que isso pode acontecer. Então, quando a gente fala fora dos limites da empresa, a gente está sujeito a uma esfera muito maior, né? A gente agora acabou de ver aí esse debate todo em cima do governador da Bahia, que foi infeliz numa frase, e parece que não só existe gente batendo nele, e aí criou uma crise, já em cima de outras crises que o governo vem sofrendo, mas parece que existe agora uma defesa que vai falar o seguinte: olha, não se pode falar desse jeito na internet, livre dessa forma. Agora, na empresa, quando a gente está olhando para a empresa, quem define o que vai acontecer na empresa é quem define a empresa, quem define como que ela opera. E aí é justo. E se você falar o seguinte: olha, se você quiser falar livremente, vocês têm que estar sem o seu uniforme. Se você está usando a marca da empresa para falar alguma coisa, você tem que estar dentro das condutas que a gente definiu aqui. E é assim que eu acho que o mundo tem que sobreviver. E a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai para a gestão da informação. E aí isso faz parte daquilo que a gente está contextualizando. É polêmico? É polêmico. E quando a gente está falando de informação, é ainda mais crítico, porque dependendo da versão que você coloca com a marca da empresa, igual eu estou aqui com a marca da Indica, com a marca da comunidade LGBT, a gente pode criar um problema sem limite de discussão, porque as pessoas estão nessa condição. E lembrando que existe uma responsabilidade sobre aquilo que a gente fala. Isso já está claro, a política já define isso. Mas eu diria aí, Pedro, que a governança corporativa, vamos falar de uma situação mais macro aí, não sei se você concorda comigo, mas é uma opinião minha, ela é subordinada à conduta ética. Independente se você está ou não com o uniforme da empresa, vamos supor, você tem um gerente dentro de uma empresa da tua área de vendas. Eu vou te colocar um caso real aqui, né? Sem citar o nome da empresa e as pessoas, mas o cara dentro da empresa ele se comporta de uma forma e fora da empresa, nos happy hours, né? Ele reúne a equipe dele e faz estrepulias fora da empresa. O que acontece? Se você não tem uma conduta ética, de exemplo, eu acho que a cultura está diretamente relacionada ao exemplo que você dá, você acaba incorporando, porque as pessoas elas não sabem separar
né? O que que é profissional e o que que é pessoal. Porque a partir do momento que você toma uma relação pessoal e a pessoa sabe quem que você é, sem aquela máscara que você está dentro da empresa, ou sem aquele uniforme, entende? Você não tem o que a gente chama de autoridade para falar alguma coisa. Porque você está com o rabo preso, você não pode nem mandar, às vezes, o cara embora, como já aconteceu em algumas situações, principalmente relacionadas a empresas familiares. Claro que eu já trabalhei em multinacionais, isso acontece numa menor escala. Mas eu falo que a questão da governança, e eu bato nessa tecla sempre, é assim, a governança ela está subordinada a um processo da ética. Se você não for ético em todos os pontos, tanto dentro como fora da empresa, vai dar BO, não tem jeito. Mas você Entendeu? concorda que o código de ética ele tem uma questão de bom senso? Por exemplo, você não pode andar na rua pelado. É uma Claro. questão ética. Sim. Mas quando a gente está falando na empresa, a gente pode definir como ética questões muito mais detalhadas. Por exemplo, assim, você não pode entrar numa sala dentro de um ambiente de trabalho sem bater na porta ou sem se anunciar. Ah, você não pode ouvir o que foi dito e repetir indiscriminadamente sem saber profundamente aquilo que se propõe. A Uhum. não ser, até do ponto de vista para falar o seguinte: se eu vou reclamar, eu tenho que reclamar com o canal correto. Eu não posso reclamar num canal aberto que eventualmente vai dar uma, uma crise que na realidade não era para acontecer. Então, isso que a gente está conversando é tudo adequação. Porque se a gente tem um bom comitê de informação, se a gente tem uma interação bem eficaz com a CIPA, inclusive a CIPA mais A agora, que fala de assédio, e isso é uma questão ética que precisa ser colocada. Se a gente tem um bom canal de comunicação e boas políticas bem definidas, significa que a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente poderia até falar assim, de dados e informações, elas estariam adequadas. E a gente, embora esteja falando de tratamento de dados, a gente extrapolou aquele titular de dados e falou o seguinte: como é que as coisas são entregues? Como é que as coisas são relacionadas? Como é que as coisas são conectadas com as pessoas? Quando a gente está falando disso, significa que aí a gente está definindo a ética de um ponto de vista para falar o seguinte: como que eu defino o respeito e, além do respeito, a liberdade de questionar? Porque a liberdade de questionar é simplesmente emitir uma opinião crítica e bater e sair correndo para ver como é que o fogo vai pegar. Então, a gente precisa de ter boas definições para que as coisas aconteçam bem. E a gente começou a nossa discussão falando de uma justa causa que foi revertida. Por quê? Haviam poucas evidências, poucos documentos, ou seja, não havia adequação nenhuma às leis de convivência e políticas que normalmente existem nesse mercado, né? E que a gente precisa de trabalhar, que é o nosso negócio, que é a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Eu estava até dando uma olhada aqui, deixa eu ver se eu acho o livro aqui, ó. Você faz. Aqui, ó. Esse livro eu li o ano passado, aqui, ó. Não sei se você conhece. Você é o que você faz. Como criar a É cultura a da sua cultura na empresa. sua empresa. Na sua empresa. Esse livro aqui, eu aconselho até o pessoal ler, porque o que acontece, Pedro? Hoje em dia, as pessoas, elas definem o que que é ético, o que que não é ético, com a sua própria definição. Você não tem uma definição Como é que que chama o seja. livro? Fala aí de novo. Tá aqui, ó. Você é o que você faz. Você é o que você faz. Ponto. O autor é esse Ben Horowitz. Isso, Ben Hotez. E como criar a cultura da sua empresa. De, Isso. de Esse livro ele é muito bom, porque o que acontece? Ele começa a colocar alguns exemplos exatamente dessa questão da cultura. Então, ele começa pelo princípio básico, né? Por que que ele fala que você é o que você faz? Porque eu digo assim,
Não adianta você fazer uma coisa dentro de um departamento e dentro de outro departamento ser diferente. Ele cita um exemplo, inclusive, que eu acho muito legal no início do livro, de um departamento de vendas, né? O cara é o gerente de departamento de vendas e o horário é das 8 às 18 horas, né? O pessoal está trabalhando ali dentro. Só que ele tem um cara que ele é muito bom, que ele vende bastante, mas o cara começou a chegar às 9 horas, sair às 16, tem algumas regalias, porque ele é um cara que é um bom vendedor, né? E ele fala, cara, nesse exato momento, por você criar exceções, as pessoas que estão ali estão vendo isso, né? E elas, se elas começarem, por exemplo, a produzir, elas vão sentir no mesmo direito, né? Dizer, então quer dizer que se eu conseguir vender e quebrar as metas, eu posso chegar a hora que eu quiser, eu posso, né, ter regalias. Aí você fala, não, mas não é bem assim. Mas aí, Pedro, foi essa questão que você colocou muito bem. Existem normas que estão escritas, existem normas que não estão escritas e que são leis. Como você falou, existe a lei para você não sair pelado na rua? Que lei que me diz, não posso sair agora aqui pelado na rua? Entendeu? Não, tem a lei do pudor lá, mas eu não preciso saber disso. Porque acontece, eu sei que não é uma questão legal sair, não está escrito isso. Quando você entra numa empresa, não está escrito assim, você não pode vir pelado para a empresa. Não está escrito isso. Não tem uma lei escrita isso. Porque as pessoas sabem, não são leis que estão escritas, entendeu? E ele cita muito bem que muitas questões da cultura da empresa, ela está relacionada dessa forma. Aonde você começa a dar exemplos e criar exceções para alguns determinados funcionários, e essas leis elas não estão escritas, mas o cara se acha no direito de começar a chegar tarde. Daqui a pouco você está com toda a tua equipe quebrando meta, mas está todo mundo chegando a hora que quer, e aí vira algazarra, vira zona e vira um problema sério, né? Ele coloca um exemplo simples, mas ele fala o quanto que é importante o exemplo, ele fala, né? Você é o que você faz, né? Para demonstrar exatamente isso, que existe uma grande barreira de você colocar a governança corporativa, porque eu volto a repetir, a governança ela é um processo ético, ela é um processo de transparência, ela é um processo de como que as coisas funcionam. E não quero saber, é do dono da empresa, do filho do dono, da irmã do dono, até empregado doméstico, não tem conversa, né? É o empregado da empresa, entendeu? A mulher do cafezinho ela vai estar dentro da mesma norma que o diretor da empresa. O Ulisses, a gente tem sempre aquele compromisso das 10 horas, né? E agora a gente tem que ir para concluir o que a gente está aqui mapeando. Porque a gente pode ter que começar até um pouco mais tarde, mas 10 horas é 10 horas. Não, mas tranquilo, vamos cumprir. É Tá lei, bom? lei é lei, vamos cumprir, vou dar exemplo. Isso. E eu acho que mesmo sem ter tido uma pauta, foi uma boa conversa e acho que enriquecedor desse ponto de vista, né? A gente buscou argumentos distintos daquilo que normalmente se fala para essa condição nova, que a gente acredita que possa estar, pelo menos acredito que possa estar melhorando a nossa comunidade, o trabalho que a gente se pretende fazer. Isso aí, Muito então, bom. Pedro. Eu agradeço a oportunidade também. Vamos ver se nas próximas reuniões a gente coloca uma pauta aí e vamos discutir ela aí. É, Na realidade, o que a gente precisa é que mais pessoas participem durante a semana no WhatsApp da comunidade ou até lá no grupo do LinkedIn, interajam com mais determinação para que o grupo evolua, porque se tiver mais pessoas, a gente acaba atuando melhor, né? Como não tem uma demanda, então as pessoas ficam aguardando, não estão interagindo, aí perde um pouco o objetivo e é por isso que nem tem acontecido as reuniões com tamanha frequência. Mas obrigado aí. Eu vou Obrigado. desligar aqui o gravador então, tá? Espera só um pouco.